Dando continuidade, então, ao Parlamento Jovem, ao relançamento, convido o assessor jurídico da Câmara Municipal, Dr. Márcio Reis, que vai fazer uma explanação para nós. Bom dia a todos. É um prazer muito grande recebê-los aqui nessa Casa Legislativa, principalmente num evento tão importante, que eu acredito que é um marco para a cidadania, que é trazer os estudantes, trazer a população para dentro da Casa Legislativa, para conhecer a nossa estrutura. Muito hoje se condena, se critica em redes sociais, nas redes de televisão, mas acredito que o cidadão brasileiro, os adolescentes não conhecem, na essência, o poder legislativo, como funciona o poder executivo, o próprio município em que vive. Então, essa iniciativa do atuante vereador, ex-prefeito, deixou sua marca na cidade. Eu tenho certeza que, enquanto vereador, enquanto prefeito, ele deu o máximo de si, Ele deu o seu melhor para contribuir na cidade onde vive. E o exemplo disso é que continua aqui entre nós, a profissão, a carreira, o supervisor de ensino é nessa cidade, a família mora nessa cidade, e eu tenho certeza que as pessoas que a vivem, a família vive, os filhos vivem, a pessoa quer o melhor para a sociedade. Então, gente, sejam bem-vindos nessa Casa de Leis, e fui incumbido nessa manhã de passar para vocês um pouco do que significa essa Casa Legislativa enquanto exercício de vereança. Mas eu queria convidar vocês, até para saber o público presente, eu queria interagir com vocês e começar com um raciocínio, na verdade, de forma de vida. Quantos de vocês aqui, eu acho que vocês começaram essa iniciativa, tem uma vida inteira pela frente, com muitos desafios e muitas conquistas, mas muitos de vocês já pensaram, nessa idade, o que querem ser no futuro. E eu queria saber de vocês aqui, quem quer ser, já pensou em ser, lá na frente, se formar, advogado? Alguém aqui já pensou em ser advogado? Um advogado, que beleza. Médico, alguém quer ser médico? Ou médica? Engenheiro? Tem uma engenheira, uma médica. Professor, alguém quer ser professor? Muito, parabéns, uma vida dedicada ao próximo, ensinar é uma arte. Enfermeiro? E político? Alguém já pensou em ser político? Olha só, gente, estou fazendo esse raciocínio porque olha que coisa interessante. Político hoje, na sociedade de hoje, João, dirigente de ensino, presidente, é sinônimo, muitas vezes, por conta das divulgações nas grandes mídias, de maracutaia, de persona não grata. Se a gente fizer uma pesquisa nas redes sociais, vai dar que político tem que ser extinto, João? E política, gente, olha só, que interessante. Nós temos que buscar o sentido da palavra política. E usando das palavras do professor, filósofo e escritor Mário Sérgio Cortella, quando a gente vai buscar a etimologia da palavra política, em grego, política, na realidade, eles classificavam as pessoas que participavam ativamente da sociedade. Então, política e cidadania, na realidade, de certa forma, significam a mesma coisa. E política, na nossa atualidade, no mundo contemporâneo, ficou uma coisa muito que ninguém quer ser. E política, na realidade, a gente faz todo dia. Tanto é verdade que, se vocês jogarem no Google ou ver palestras, o Dr. Cortella se atreveu a escrever, fazer discursos, fazer palestras e falar no livro dele uma coisa muito impactante: política para não ser idiota. Olha que coisa forte, na realidade, se a gente não entender o significado disso.
Porque trazendo a classificação dessas palavras do grego, idiota naquela época, no grego, era a pessoa, na realidade, que olhava apenas para o próprio umbigo, que não queria participar da sociedade. Então, idiota não é o que a gente usa comumente hoje como uma pessoa boba. Idiota, na realidade, é aquela pessoa que não quer participar, acha que o mundo é cada um para si, Deus para todos, e não todos por um, né? E o sentido de sociedade que a democracia prega é o contrário disso. Na realidade, é todos por um, e não cada um por si e Deus por todos. Então eu queria trazer essa reflexão para vocês, porque é importante a participação do parlamento e a gente entender a estrutura em que a gente vive antes de criticar essa estrutura. Eu queria perguntar outra coisa para vocês, para a gente fazer essa reflexão juntos. Vocês assistem televisão, é uma coisa que hoje está presente na casa de todos nós. A televisão está presente. Vocês já viram em algum momento a televisão falar assim, nossa, foi aprovada uma legislação muito moderna que vai beneficiar toda a sociedade, os políticos fizeram isso? Vocês já viram alguma matéria de jornal, no horário nobre da TV, na hora do telejornal de maior audiência? Vocês já viram isso? Mas vocês veem todo dia escândalo envolvendo político, denegrindo a classe política. E, ao contrário disso, é na política que se decide tudo, ou quase tudo, que na realidade é importante para a nossa família, para nós, para as nossas próximas gerações, para vocês, que são as gerações que vão nos governar. Eu gostaria de que aqui tivessem várias pessoas falaram que querem ser governador, que querem ser presidente da República, porque isso é possível. São vocês que estarão à frente, lá na frente, e devem fazê-lo. Porque na sociedade, quando a gente não encampa um espaço, alguém o faz por nós. E se a coisa chegou onde chegou, é porque uma grande parte da sociedade se silenciou, não quis participar, não quis fazer política. E política a gente faz todo dia. A gente faz na escola, faz com o vizinho, porque política nada mais é do que se relacionar com a sociedade. E o que a gente precisa hoje é isso, é mais participação, entender a nossa estrutura administrativa e ocupar os espaços. As pessoas boas, como vocês, têm e necessitam ocupar espaço. Eu gostaria muito de olhar lá na frente, e gostaria de ficar bem velhinho, porque, como ninguém voltou para dizer como é o outro lado, eu prefiro ficar por aqui. Na minha velhice, eu gostaria de olhar para trás e ver vários penapolenses ocupando cadeiras importantes no parlamento estadual, no parlamento federal, porque lá as decisões vão ocorrer, vão continuar ocorrendo, porque faz parte do mundo globalizado. Se vocês olharem as grandes nações, democracia não se faz sem política. Não é verdade, professor, ex-prefeito João Luiz dos Santos? Então, nós temos que olhar a nossa história. E essa geração de vocês está chegando num momento onde vocês pegaram tudo pronto. A estrutura que vocês vivem hoje, as gerações passadas que lutaram para conquistar. Mas muita gente sofreu, muita gente se dedicou para exercer, na realidade, essa modalidade que está aí instituída e que nós estamos nessa estrutura. Então, eu queria fazer primeiramente essa reflexão com vocês, para a gente começar a pensar num futuro, porque, na realidade, para nós, vocês são os futuros, vocês são o nosso futuro, é o futuro da sociedade, é vocês que estarão tomando as decisões. Então, eu queria chamar vocês para essa reflexão, para a partir de agora vocês pensarem de uma forma diferente, refletirem de uma forma diferente, buscarem a história do passado, buscarem o sentido das coisas e por que elas são do jeito que são, porque até para mudar as coisas do jeito que são, nós temos que entender por que elas são assim. Se a gente não entender como elas são assim, como que a gente vai querer mudar se nós não sabemos o sentido do porquê elas estão assim instituídas? Mas eu vim aqui para falar do que é ser vereador. Então, vereador, você tem que ter alguns requisitos para ser candidato, mas são requisitos de maioridade, de estar na plenitude dos seus direitos políticos, exercer
no exercício do voto, para você se candidatar. Tem as regras, você se candidata, as pessoas votam em você. Nós temos um sistema eleitoral que uns criticam, outros não, mas que é o quociente eleitoral, e essa forma está sendo debatida, existe há muito tempo, mas volto a falar para vocês, existe um sentido para que chegou-se nesse modelo, né? Ninguém sonhou à noite com um modelo de eleição, né? E lá atrás estabeleceu-se que esse modelo nosso representava a maioria, que esse é o sentido da democracia, né? Tirar a individualidade, mas trazer para a coletividade o que pensa a maioria. E se estabeleceu-se lá atrás, não participei disso, mas se estabeleceu que essa forma nossa de eleição seria a mais representativa possível. E aí você é eleito, né, pelo voto, sufrágio universal, pelo voto do povo, e chega nessa casa legislativa, e vocês vão ter essa experiência pequena, mas essa experiência da convivência com o parlamento, e você chega aqui com o ímpeto de mudar a cidade. E aí você percebe que a função legislativa, e o ex-prefeito João Luiz dos Santos e ex-vereador já passou por isso, na realidade ela é limitada. Essa casa, como representa a sociedade e por maioria, não deixa prevalecer as individualidades, e sim o voto da maioria, porque os vereadores que aqui estão, e já foram 17, hoje, por forma de legislação, foram reduzidos a 13, então, todo o debate das matérias vai à votação, né? E a maioria é que vence, e existem projetos que, de acordo com a sua magnitude ou relevância, eles exigem maioria simples, maioria qualificada ou maioria absoluta. Então, de acordo com a importância do projeto, ou que se vai criar código, ou se vai fazer alguma reforma em leis que tem uma significância maior, a votação não é apenas por maioria simples, ela pode ser por maioria simples, que é a maioria dos presentes, mas se tiver na sessão 7 vereadores, né? 7 vereadores, 4 votaram a favor, está aprovada a matéria. Outras matérias não exigem isso, exigem uma votação mais qualificada. Para essas votações, exige-se 50% mais um da totalidade dos números de vereadores da casa. Então, na realidade, exige-se 7 votos para serem aprovadas. E aí não contam só os presentes, mas sim as cadeiras existentes na casa. E maioria absoluta não mais é do que a necessidade do voto de 2/3 dos membros da casa para aprovar a matéria, e aí nós passamos a 9 votos para exigir. E vereador pode fazer qualquer tipo de lei? Outro engano, né? O vereador, na realidade, ele tem um papel muito importante, porque ele promove o debate da lei, independente da origem dela. Então, nós temos três formas de origem de lei. O voto popular, que aí exige uma situação muito maior, vota um monte de pessoas, e não são todas as matérias, em algumas matérias que o povo, através da assinatura popular, com o número mínimo dos eleitores da cidade, podem promover ou podem iniciar um projeto de lei, e não são todos. Projetos de lei de origem dos vereadores, né, que os vereadores têm essa faculdade, e a maioria de origem do prefeito, porque quando se trata de ato de gestão, ato de poder executivo, de gestão de pessoas, de criação de cargos, funções, de como, na realidade, executar as situações da cidade, essa iniciativa de projeto de lei é do executivo, do poder executivo. E aí, o vereador, na realidade, fica incumbido de debater a matéria e aprová-la ou não. Olha que coisa interessante, o executivo manda o projeto de lei de iniciativa dele para cá e fica submisso à aprovação dessa casa legislativa. Essa é a função do legislativo. Aqui os vereadores e as pessoas são diferentes, porque nós somos diferentes, né? Se a gente olhar um para o outro, aí nós vamos ver que nós não somos diferentes na imagem,
Nós somos diferentes na essência. Cada pessoa pensa de um jeito, de repente defende uma forma diferente de fazer a mesma coisa. E é isso que se debate aqui. Essa forma diferente de fazer as coisas. Então, o executivo vislumbrou uma forma lá de executar e quer transformar aquela situação em lei que vai valer para toda a sociedade. Então, ele manda para essa casa legislativa, tem os ritos, passa pelas comissões para se saber se é constitucional, se está ferindo alguma lei ou há uma afronta a essa legislação, e depois de passar pelas comissões, existem os pareceres e vai à votação. E aí sim começa o debate em si. E o debate, para quem gosta de debate, é muito interessante, porque para a mesma coisa você, de repente, acaba vendo visões que até então não se tinha. E aí é possível rejeitar o projeto ou mesmo aprimorá-lo através de emendas parlamentares. Então, os vereadores também têm a faculdade de aperfeiçoar o projeto de lei enviado pelo Executivo na forma de emendas parlamentares. Então, o vereador, ele não só rejeita ou aprova os projetos de lei de iniciativa deles, porque um vereador pode fazer a mesma situação. Em algumas matérias que é possível o vereador apresentar o projeto de lei, ele apresenta o projeto de lei, passa pelas comissões, vai a plenário para o debate, e aí começam, os outros vereadores podem emendar o projeto de lei apresentado pelo colega, pelo par. E aí, gente, acontece uma coisa que é interessante na democracia, que é justamente isso. O projeto de lei, ele não é impositivo. Ele é apresentado de uma forma que inicia-se o debate e ele pode, no seu transcorrer, ser aprimorado. Para algumas pessoas, alguns críticos, ele pode até, de repente, ser desfigurado. Mas é essa a essência da democracia. Na realidade, os representantes eleitos pela população estão aqui, na realidade, justamente para fazer essa crítica, esse aprimoramento e trazer a visão, e essa é a visão de democracia, são os representantes eleitos pela população, pela comunidade, debatendo, na realidade, o projeto que vai influenciar a todos. Tá? Então, a participação, eu acho que esse projeto de iniciativa do ex-vereador e ex-prefeito João Luiz dos Santos é muito interessante, justamente para trazer, para acentuar, para emergir na juventude, em vocês que estão chegando e que agora têm uma responsabilidade muito grande na mão a partir de agora, porque a gente estuda, quando a gente começa a cair no campo profissional, a gente vê que o trabalho é muito grande, a vida passa muito rápido e as transformações da sociedade dependem da gente, dependem da nossa participação, não é mesmo, prefeito? Então, depois dessa votação na casa, o vereador também tem outra função. Ele tem a função de fiscalização. Então, ele pode, na realidade, no exercício da vereança, não só fazer projetos, discutir projetos, votar projetos, mas ele pode fiscalizar o trabalho do Poder Executivo, e deve fazer. Fiscalizar de que forma? O munícipe veio, fez, de repente, alguma denúncia, ou achou alguma coisa errada. O vereador tem a faculdade de comparecer em órgãos públicos, analisar documentos, extrair cópias de documentos, fazer representações. Ele pode fazer indicações, aqui também é um dos projetos de vereador, é fazer indicações para o Executivo, ouvindo o clamor da sociedade. Lá no bairro do vereador existe uma demanda lá que tem algum problema, um buraco no asfalto, algum problema de falta de iluminação, e ele quer que o Executivo dê uma prioridade na resolução daquele problema. O vereador pode, através da indicação, fazer isso. O vereador também pode fazer requerimentos. Requerimentos é pedindo explicações ao Poder Executivo de alguma matéria, para saber se houve resolução daquele tipo, se há alguma situação em andamento, ou se há alguma forma de resolver aquele problema que lhe foi trazido pela sociedade. Então, gente, o vereador, na realidade, é o início de um parlamento maior.
que a gente vê na televisão aí é uma discussão que envolve a gente a nível estadual, a nível federal. A coisa anda feia por lá, né? Eu acho que ninguém pode esconder isso, né? A coisa realmente tem aparecido coisas que nos dão vergonha, de repente, de até falar que tem alguma participação política, justamente por esse momento da sociedade que mostra a política com uma cara, apenas a face feia dela. E que, na realidade, não existe só na política. A gente está vendo escândalos aí, no Comitê Olímpico de Jogos, nós estamos vendo escândalo de toda a ordem em toda a sociedade. Então, eu queria recepcioná-los justamente com essa mensagem, né, dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos. Eu, particularmente, tenho uma vontade muito grande de vê-los participando ativamente da sociedade. Gostaria que vocês saíssem depois desse projeto, depois dessa iniciativa, depois dessa pequena participação, imbuídos do desejo de participar, de serem vereadores, de quererem participar ativamente da política, porque política é participar na sociedade, lá na frente, quererem ter o intuito não só de serem advogados, médicos, professores, mas também, paralelamente, serem deputados, deputados estaduais, deputados federais, serem governadores e, quem sabe, de Penápolis sair o próximo presidente da República nos próximos anos vindouros. Então, é um desejo, porque acredito que a sociedade não pode se omitir. A sociedade tem que participar. E participar é participar da sociedade como ela é. E a estrutura administrativa nossa é feita dessa forma. Um município gerindo, na realidade, uma cidade de todos, né, com poderes constituídos, executivo e legislativo, no mesmo órgão maior, que é o município, mas que clama, que precisa da participação da sociedade do bem, da sociedade que hoje está acomodada, de repente até assustada com tudo que está vendo por aí, mas precisa reagir, precisa participar, e vocês são o futuro de tudo isso. É isso que a gente acredita, é isso que a gente defende, é isso que a gente crê, que a gente espera de vocês. Maior participação, encham essa casa. É muito triste aqui a gente, às segundas-feiras, a gente fazer o debate aqui, olhar para lá, tem 5, 6 pessoas, né? No debate, eu acho que o correto, na realidade, era você olhar para essa casa e essa casa clamar reformas para aumentar o número de cadeiras pela participação popular. E não é isso que a gente vê todo dia. Às segundas-feiras aqui, dependendo da hora e dependendo da pauta, a gente olha e vê 2, 3 pessoas, e isso é uma pena, na realidade, as coisas que são decididas aqui, porque influenciam diretamente as nossas famílias, vocês, seus pais, seus irmãos. Então, o que a gente queria, estando aqui, é olhar dessa tribuna, olhar daquela assessoria e ver a casa cheia, o debate, é claro, o debate ordeiro. A gente não pode confundir democracia com anarquia, né? As pessoas estão confundindo um pouco isso na sociedade hoje. Querem protestar, mas de uma forma desordeira, e aí a democracia não é isso, né? A democracia é o não uso da força, mas existe ordem, ordem é para ser cumprida. É para isso que existem regras em sociedade, justamente porque nós somos diferentes, né, João? E necessitam de regras para serem seguidas, até para a gente fazer manifestação. Eu queria terminar, gente, eu acho que já passou os meus 20 minutos, também citando o professor, filósofo e escritor Cortella, que eu acho que eu sigo muito ele, e a mensagem que ele deixou para os filhos dele eu acho muito interessante. Ele prometeu para os filhos dele que, quando fizessem 12 anos, ele contaria para os filhos o segredo da vida. E aí os filhos, né, ficaram com aquela situação. E o primeiro filho, que fez 12 anos, de manhãzinha foi lá: pai, acordei, hoje eu tenho 12 anos. E o senhor precisa me contar o segredo. Eu quero saber o segredo da vida. Aí falou: ô filho, tranca a porta então. Eu vou te contar o segredo, mas você não pode contar para os seus irmãos.
E aí, nossa, o filho todo, né, orgulhoso, foi lá, fechou a porta. Não conto nada, pai, o segredo é entre nós, depois você conta para ele. Não, então eu vou te contar o segredo. O segredo da vida é que vaca não dá leite. E o filho ficou perplexo, mas, pai, não, esse é o segredo da vida. Vaca não dá leite. A gente tem que tirar o leite da vaca. Então, gente, fica aí a reflexão que a sociedade não tem que dar nada para nós. A gente tem que encampar o espaço, e porque quando a gente não encampa o espaço, ou por omissão, ou por ser idiota, no sentido de ficar olhando para o próprio umbigo, as pessoas do mal vão ocupar esses espaços e, de repente, vai chegar na sociedade que a gente está vivendo hoje. Vamos, a partir de agora, tirar leite de vaca. Um abraço.